Tudo ótimo, graças a Deus também. Aí, agora tá. Qualquer coisa, revisamos na sexta, não, professora, na aula de ética? Oi? Fazer a Qualquer revisão, né? Boa ideia. coisa, aí a gente revisa É, eu não vou te garantir isso na não, tá? sexta. Porque eu tenho que ver o conteúdo Aí da pronto. diética, se é o suficiente Aham, para ele dar prova. Porque às vezes eu vou ter que usar de sexta-feira para dar tá bom. mais conteúdo, porque se vocês pegam, quem tem a apostila na mão aí, sem ser online, em PDF, vai ver que ainda tem muita matéria. Senão a prova de 30 vocês não aguentam. Eu vou ter que dar 30 questões para É, vocês. Provavelmente a de sexta eu vou ter que usar para poder dar mais matéria de ética. Provavelmente. A ideia é entendi. boa, mas Uhum, eu acho que eu não consigo, não. tá bom. Deixa eu só ver aqui onde que. Deixa eu só recapitular aqui com vocês. O início da prova de 20 ficou nas leis estaduais. Deixa eu ver aqui, as leis federais. Qual que foi, Larissa? Legislação ambiental. A gente começou em Declaração de Caracas. Para eu fazer a prova no feriado. Quer ver? Tá me ouvindo? Tô. Peraí, deixa eu marcar a página que eu já estava aqui. É isso mesmo. Foi. Então tá. E Isabela. deixa eu ver aqui aonde que eu parei hoje. Peraí. A gente começou na 176 e agora a gente está na 185. Tá, deixa eu ver se Meu eu microfone tá funcionando? Tá. Tá, Dani? ver aqui. Bom dia a todo mundo aí. Bom dia. 185, CAPS, essa parte toda de CAPS, fatores desencadeantes de uma doença mental vai cair. Crise, que nós vimos na última aula. Etapas da personalidade, acho que nós também vimos. Distúrbios psiquiátricos. A gente ia começar distúrbios psiquiátricos hoje, não é? A gente começou na aula passada, só que a gente terminou no finalzinho da 184, aí tem que continuar na 185, que é aquela parte que podem estar associados. Desce um pouquinho. Peraí, deixa eu só liberar o pessoal para entrar aqui. Aí, ó, no início dessa página. Ah, tá, nós paramos aqui no ponto final, né? Associado. Bom dia. Ah, tá. Bom dia para todos. Bom dia. Beleza. Aí, a prova de 20 vai até o que eu consegui dar hoje, tá? O que eu vou fazer? Tá. Vou dar um questionário. Eu acho que eu já dei um para vocês, né? Que eu postei lá no grupo, no fim de semana, eu acho. Da última aula eu já dei e vou dar mais um depois, tá? Para vocês estudarem. A gente ver como é que vai ficar isso aí. Mas estudando pelas páginas e o exercício que está na plataforma, tem as aulas gravadas aí no sistema, dá para vocês estudarem e fazer uma prova sensacional, tá? Não tem dificuldade, não. Mas eu já vou adiantar para vocês, a minha prova vai ser 10 questões, tá? 10, valendo 2 pontos cada. Tá bom, professor. Só para vocês situarem aí. Ô, Isabela, Oi, aqui essa minha apostila é diferente da de vocês. a Eu sua é não achei antiga. eu não achei aquele negócio lá, as leis, esse negócio de Caracas. Não tem, eu não. achei que tem, Não tem. né? A apostila, essa aí é novíssima, só esse pessoal que entrou agora que tem. Não tem. Aí você precisa pedir aval, porque como você está, tipo, né, pagando essa disciplina, ela tem que te passar isso aí, entendeu? Aí eu vou ter que me dar outra apostila dessa que vocês estão usando aí, então. Vê com ela lá como é que é. Fala que a sua é da antiga e que eu estou seguindo diferente, porque senão a senhora passa aperto na hora de estudar, fazer o exercício, Estou porque passando, né? é só as turmas novas que tem essa apostila aí.
Ah, eu vou ver com E ela. ela está bem diferente da anterior, Tá bem diferente. bem diferente. Eu Eu vou estou dar um jeito, hoje eu vou acostumada, trabalhar, eu vou passar lá. dá uma olhadinha lá o quanto antes, porque a prova está batendo aí na porta, né? Pois é, ué. Não, eu vou ficar para trás. Às vezes até ela me esqueceu de te falar, Bo, porque é tanta coisa, né? É verdade. Eu Hum, vou lá, eu ver lá, eu converso com ela. então tá. É, eu ia falar pelos meus slides, mas não tem slide dessa aqui, eu não estou passando para vocês. Dava para a senhora estudar só a apostila mesmo. É, Enfim, ó, dá uma olhadinha lá. Então, gente, nós paramos na última aula em distúrbios psiquiátricos, né? Na criança. Então, nós conversamos sobre várias crianças, né? O que aconteceram, o que a gente tem de casos aí, relembramos vários fatos, vimos essa parte dos distúrbios alimentares, conversamos bastante sobre isso. A nossa colega aí deu até algum exemplo dela pessoal, a gente viu essas questões da criança querer ter desejos de comer coisas que não são nutritivas, né? Como terra, barro, a questão do cabelo, que eu contei para vocês na história, que eu via paciente onde eu trabalhava, e nós paramos exatamente aqui, nessa parte da distúrbios alimentares que eu adiantei, né? Então, terminando aqui os distúrbios alimentares, que eu não tinha terminado. Estou aqui, gente, ó, para quem quiser me acompanhar, deixa eu botar aqui. Aqui, ó. O transtorno da alimentação da primeira infância inicia-se antes dos 6 anos de idade. Então, a criança que tiver, né, quando o médico for avaliar essas questões de transtorno alimentar na criança, uma das primeiras coisas que ele vai perguntar é a questão da idade da criança, porque vários fatores estão associados, né? Quando você vai numa consulta, gente, de cabelo, eu fui no dermatologista para olhar couro cabeludo esses dias, ela me fez um monte de pergunta de não sei o quê, do que acontece, tudo tem. Aí achei interessante, eu fiquei observando ela me perguntar, né? Tudo tem relação, né? Para ir para os estudos, né? Na fase da gente é isso, na outra fase é aquilo, uma fase você passa, sente alguma coisa assim, na outra você já não sente diferente, isso você tem, isso não tem. Então, várias fases da vida, né? A gente vai mudando, assim. Então, uma das primeiras coisas que eu vou perguntar é essa questão da idade, né? E esse transtorno alimentar vem da primeira infância, então vem antes dos 6 anos, então vem com a criança bem novinha. E é uma dificuldade em se alimentar adequadamente. E vem trazendo para a criança essa perda, né, ponderal ou a falha de ganhar o peso de forma apropriada. Por que de forma apropriada? Porque as coisas que ela pode estar ingerindo, né, não são nutrientes, vitaminas, proteínas. Então, vai trazer um malefício, né, para o crescimento e desenvolvimento aí da criança. O tratamento, né, deixa eu só colocar no silencioso aqui. Então, o tratamento para essas crianças, né, a melhora, né, do estado nutricional dela, e geralmente são sempre crianças magrinhas, viu, gente, que faz consumo dessas coisas assim, né? Fazer um acompanhamento nutricional, né, dessa criança, e deve realizar, né, os pais com psicólogo junto, né? Não tem como não ter psicólogo, né, gente? Tem que ter um psicólogo para entender o que está acontecendo ali com aquela criança e tentar desenvolver, né, tratar e sanar esses problemas aí o mais rápido possível, porque essas questões de falta de nutrientes para a criança, ela envolve o desenvolvimento ósseo, né, uma série de outros requisitos importantes. E é considerado compulsão quando não existe um controle sobre o que ele come. Então, tem gente que come muito pela necessidade calórica. Vocês devem estar estudando aí em nutrição. Mas existe a compulsão, que é diferente de quem come muito porque tem necessidade de comer. Quem gosta, acompanha futebol aí, não tem aquele jogador Hulk, que eles falam que ele perde não sei quantos quilos em uma jogada, num jogo? A fisiologia do corpo dele é totalmente diferente dos outros jogadores. Então, ele é acompanhado diferente dos outros jogadores, né? Ele tem uma necessidade de comer coisa que engorda, né? Calórica maior? Tem.
mais do que outro jogador, que se comeu mesmo tanto o Hulk, vai virar uma bola, né? Então, é diferente compulsão de gente que precisa comer um pouco a mais. E distúrbios da eliminação. Então, aqui também entra na questão de saúde mental, tá? Distúrbios da eliminação. Então, o que é eliminação? Então, é o que a gente elimina. O que a gente elimina? Urina e fezes, né? Então, a criança pode ter alguns distúrbios relacionados a isso? Sim. Então, tanto a enurese, essas terminologias, vocês vão aprender bastante com a professora de OPTE, tá? Já devem estar aprendendo. Então, enurese significa falta do controle de urina. Então, tem criança que tem essa falta de controle? Tem. Nós vimos lá atrás nas etapas, né? Desenvolvimento da fase oral, anal, né? Estímulo de esfíncter, né? Que é onde ela consegue controlar, onde que ela não consegue. Uma falha na hora que a gente está tirando a fralda da criança pode acompanhar ela para o resto da vida. Então, são várias coisas ali naquelas etapas que a mãe, né? Tem que tomar muito cuidado aí, a mãe ou quem cuida dessa criança. Então, a enurese, que é a mesma coisa de eu falar que você está com falta de controle de urina, ou também a encoprese. Encoprese é a falta de controle de fezes. Então, vocês aprenderam dois termos aí, enurese e encoprese. Então, elas implicam na deficiência do controle esfincteriano, esfíncteres, respectivamente vesical e anal. O que é esfíncter, que eu já tinha explicado? Esse controle. Nota, na hora de eu ir no banheiro, eu posso fazer aqui? Não, eu vou segurar. Na hora que a gente segura até chegar ao banheiro, isso é controle de esfíncter, onde você comprime e segura até chegar ali ao banheiro. Então, em umidade em que a maioria das crianças já tem esse domínio. Então, eu vou chamar que essa criança está com distúrbio ali, né, das eliminações, quando já é uma faixa etária para ela ter isso tudo muito bem controlado, muito bem alinhado, e não está, né? E são consideradas enuréticas ou encopréticas as crianças acima de 5 anos. Por quê? Criança, quem é mãe aí, né? Criança, nossa, está fazendo uma obra aqui perto da minha casa, uma barulhada. Deixa eu fechar a janela, ver se melhora. Aula em casa, sim. Deixa eu ver se melhorou um pouquinho. Foi mal aí, gente. Perdi aqui onde eu estava. Então, criança acima de 5 anos, geralmente não é criança para fazer urinar na roupa, né? Criança maiorzinha, já não tem fralda, a fralda ficou lá para trás, né? Então, quando ela está com essa faixa etária e urinando, ou então defecando na roupa, tem que fazer uma investigação. É porque ela está com alguma alteração anatômica, né? A urina dela, ela nasceu com uma má formação, tem um tumor comprimindo ali. O que tem? Beleza, não tem nada. Então, tem que investigar psiquiatricamente, né? Se ela não tem nada anatômico, né? Nem fisiológico, algo está acontecendo na cabeça dela que manda essa informação na hora de controlar, né? Então, os traumas também para essa criança pode trazer ela desenvolver isso aí, né? Tava tudo direitinho, mas aconteceu algum trauma, não sei se eu contei para vocês um dia, de uma criança que tinha exatamente 4 anos, que teve um assalto dentro de casa, ela molhou a roupa toda de aperto, mas o assaltante não fez nada com ele, não. E depois disso, ele já não usava fralda nem nada, mas ele urinou de aperto, de ver aquela cena, né, do pessoal coagindo os pais, roubando tudo e tal. E depois ele sempre ficou fazendo urinando na roupa. Ele tinha 4 para 5 anos. Então, diante daquele susto, né? Daquele impacto, daquele baque, daquele temor, daquele trauma, ele voltou lá para trás, né? Naquela parte da infância. Então, pode ser só por causa de um trauma? Não, pode ser por causa de outra coisa, um medo, alguma outra coisa assim que a criança desenvolve, tá? Você quer falar comigo, ô Ramona?
Isso, professora, eu ia te perguntar se isso também vale para crianças que ficam mijando na cama à noite, até, Vale. até velho de Aí, casa, velho de aí, idade. sim, aqui quando a gente fala de falta de controle da urina, é em qualquer lugar. É na cama, é na escolinha, em qualquer É, lugar. né? Com essa idade não é normal. Não é normal. 5 anos, Ah, não. entendi. Aí Porque tem meu que investir. irmão, igual eu já te contei aí, né, Sei, o meu sei. irmão que eu contei a história, ele mijou na cama até com 14 anos. Nossa, você vê como é que já tinha um monte Então, de realmente, coisa, né? então ele tinha problema e nunca levamos para psicólogos, nada. Entendi. Mas não tinha, não, boba. Não, nem culpo, não, porque não tinha, não. Não tinha nem recurso para você levar, não, entendeu? Pra É, vocês terem ideia, quando eu formei, aham. não tinha essa lei ainda, né? Que é de 2001 para cá, dos manicômios. Eu assistia, as professoras Uhum. levavam a gente no Ipsengue para assistir o choque na cabeça do povo, gente. Lá no quinto andar, a minha professora levava nós para assistir os choques 5, 6h30 da manhã. Nós chegava lá 5h30, assistia 6h30. Então, Era para traumatizar, né, professora? mas eu desenvolvi aptidão por essa área por causa disso também, de gostar, sabe? É, A cena ainda bem ficou que um foi pro lado trauma na minha mente. positivo, né? Ficou um trauma assim na minha mente. Era de 2 em 2 alunas. Eu ficava tão nervosa que eu começava a ter calafrio, tipo de frio. Mas era uma sensação de nervoso, com medo, com tudo, sabe? Uhum. Terrível, Deus me Então tá, livre. era só isso. Obrigada. Nada. Então, o controle fecal é geralmente obtido antes do vesical. Então, o fecal, ele ainda é controlado antes da urina, né? Então, a criança tende a não defecar, assim, espontaneamente, na roupa, outra coisa assim, ainda antes da urina, né? Então, às vezes, a mãe que não é da área da saúde, tal, acha que a criança, ela consegue controlar a urina primeiro, né? Mas não é. Então, o fecal, ela tende a controlar primeiro e depois o urinário, não fica fazendo mais na roupa. E independente do sexo, viu? Independente da criança ser do sexo masculino ou feminino, é, as meninas tendem a encontrar, né, esse controle um pouco antes. Mas, geralmente, assim, é tudo mais ou menos balanceado, assim, sabe? Das idades. E sugere-se que essas reações são reações inadequadas, né, gente? Então, a gente tem que ficar de olho nessa questão aqui, ó. As reações inadequadas dos familiares. Mãe, pai, o outro irmão, né? Na hora que vai levar o toalete, faz alguma coisa errada ao banheiro, a criança vê aquilo tudo. Tem algum trauma com aquilo que está vendo você fazer, não você mostrando a criança, mas você fazendo, a criança está observando. Só que a gente acha que é tudo involuntário, que a criança não vê nada, que ela não observa nada, que ela não absorve nada, né? Que ainda é criança. Não, ainda é criança, não viu nada, não. Mas ela, pior ainda, porque a forma dela absorver é uma forma que vai te trazer, às vezes, vários problemas, sabe? Depois eu vou contar para você, se der tempo, um negócio que eu observei, assim, essa semana. Como é que a gente começa a ficar doido, né? Surtado. Quem aí tem filho mais ou menos de 15 anos? Ou homem ou mulher? Alguém tem? Eu tenho de 17, Eu. professora. A mesma coisa. O meu O meu mais novo tem menino, 17. pois é, meu menino, ele tá com estudo muito pesado, né? Embora seja online, muito trabalho, muita coisa, porque essa idade já é no segundo ano, né? Do segundo grau. Minha filha, ele fica uma semana estudando, assim, num quarto, assim, de estudo dele, dá de 7 da manhã, tipo até 10 da noite, assim, uma semana, sem nem sair de casa da janela. Aí eu tô observando aquilo, mal come, sabe? Eu falei assim, gente, o que que você faz, né? Você tira o menino, deixa ele estudando, tira ele para tomar um ar, aí vem aquele negócio, é adolescente, tá dentro de casa, fica em 4 paredes, de 7 a 10h30 da noite direto, eu vejo que ele está estudando, é muita coisa, muita sobrecarga, mas é bom ou é ruim? Eu fiquei parada, assim, pensando sozinha, né? Eu tô assim, por isso que eu perguntei a vocês, assim, se por acaso tem alguma coisa assim, porque eu fico olhando, falo assim, gente, é bom que ele está estudando, deixa lá, né? E se chama para sair, não dá conta de sair, que a sobrecarga da escola é grande, por causa, né, de segundo grau já.
Aí eu falei assim, mas se eu deixar, isso é ruim, porque a faixa etária que ele está, um quarto de 4 paredes, não sai nem da porta, aquilo faz um mal danado, né? Verdade. Eu vou pôr a reportagem. Quem viu o Jornal Nacional ontem? Eu não assisto o Globo, então. Ah, tá. Mas eu vou botar aqui para você Também assistir, não. viu, amiga? Não, Então, pode pôr eu dei reportagens aula boas. Eu ontem, gosto. nos 2 últimos horários, eu dei a partir de 9 horas. Aí, pela minha sorte, eu consegui ver essa reportagem lá ontem, que eu falei assim, não estou acreditando que eu estou vendo. Sensacional, sabe? Mas eu vou terminar aqui, quando estiver perto da chamada, eu passo para vocês. Oi, Isabela. Oi, Larissa. O fato de reprimir a criança no fato dela eliminar, né, tanto a urina quanto as fezes, vai causar esse tipo de distúrbio, de transtorno também? Porque às vezes, por exemplo, a criança ainda é nova, né? E aí faz xixi, tá aprendendo ainda a usar o banheiro, e aí faz o xixi, e a mãe fala assim: não, você não pode fazer isso, meio que reprime, né? Ao Não, invés mas de aqui falar, ela não pode fazer isso acontece. mais, Larissa. Aqui eu já tenho 5 anos. Essa fase da mãe ensinar a ir no Ah, tá, não, banheiro é já na idade de passou. 5. É, Aham. aqui a mãe não tem que Ah, reprimir tá. mais. Aquela parte da fraldinha, dos 2 para 3 anos, assim, eu acho, né? Que o meu ficou pequeno tem tanto tempo lá atrás, que eu acho que é essa fase mesmo, né? Que a gente vai tirando a fralda. 2 anos, começa assim, 2 anos, né? Os 5 já é que o menino Uhum. grande. Há muito Esse tempo pesadelo é Não, nos 2 anos mesmo. não é? mas eu queria falar Eu já dessa. até esqueci. Eu Esse queria falar dessa pesadelo. repreensão dos 2 anos mesmo, sabe? Porque A às vezes a apreensão gente não vê pode, mãe. entendi. Ou então até Eu acho que, tipo castiga, assim, você né? tem que explicar, né? Falar assim, não, Isso. tá, não pode. Quando for assim, você tem que falar com a mamãe, essas coisas. Mas aí É, eu achei que tinha alguma ligação nessa idade com é, essa. não, pode ter alguns Larissa. medos. Mas, por Oi, incrível que Dani. pareça, até esse tipo de frase pode ser complicado. Eu estou desfraudando, estou nessa fase maravilhosa do desfraude, sensacional. E o que acontece? Que eu estou tendo uns probleminhas com a minha filha, exatamente por causa de uma frase assim, e eu não briguei. Eu só falei assim, ô meu amor, por que você não fez no vaso? Tipo assim, por que você não fez no... Que ela tem aquele redutor, né? Então ela só faz no vaso. Ô meu amor, por que você não fez no vaso? Não precisava fazer no chão. A menina travou. E eu não briguei, eu só, tipo assim, conversei com ela. E aí o médico conversou comigo, ele falou, Dani, qualquer coisa negativa que você fala nessa fase é complicado. Qualquer Uhum, coisa. Aí uhum. agora nós estamos fazendo todo um Uhum. trabalho para ela entender que não tem problema, que ela pode fazer, mas assim é muito complicado. Para mim até agora é a pior fase, a pior coisa é desfraldar a criança. É muito difícil e a criança, tipo assim, a criança tende a ficar muito emocional porque é uma coisa, tipo, uma mudança muito grande, né? Tipo, É, ela tinha o é, conforto da fralda e agora não tem mais. É muito é, complicado. é. Algumas tiram de letra, outras não. Isso varia, sim, né? De criança para criança, não tem jeito. Deixa eu só... a enurese, então, né, é entendida como um problema físico, né, com consequências comportamentais, né? Porque é comportamento, né? Ela vai fazer aquilo e é comportamental. A gente chama de comportamental porque não é fisiológico. Não é o sistema dela que está com problema, não, né? Não é uma deficiência do sistema dela, é comportamental, né? E já que existem estudos que comprovam que a imaturidade muscular e neurogênica da bexiga. Então, quando imaturidade muscular ou neurogênica da bexiga seriam problemas fisiológicos, né? Então, a criança não tem culpa, então é do sistema dela, do órgão, do músculo que está dando problema. Mas quando você investiga que não tem nada disso, aí é comportamental. Aí a gente tem que ver o que aconteceu, ou o que está acontecendo que essa criança... O pior é quando retarda, igual eu contei para vocês. Teve a desfraude, né? Tem 2 anos que não usa mais, aí com 5 anos, volta tudo para trás. Isso é o pior de todos. Porque você descobrir aí, né, essa causa do porquê que voltou para trás, sempre estava tudo perfeito durante 2 anos, é pior. E, além das eliminações, nós temos algo também que é preocupante, né, que é o distúrbio do sono. Então, os distúrbios do sono são prevalentes na faixa etária pediátrica. Incrível que pareça, né? Não tem nenhuma conta para pagar, nenhuma continha para pagar e tem insônia. Estima-se, então, que entre 20
a 30% das crianças apresentam até a adolescência, da faixa de criança até a adolescência. Então, alguma alteração do sono, né, sendo essa prevalência ainda mais elevada em crianças com comorbidades neuropsiquiátricas. O que é comorbidades, que vocês estão ouvindo bastante essa palavrinha aí ultimamente, né? Então, é uma criança que já tem algumas alterações neurológicas, já faz tratamento psíquico. Então, essa criança, ela tende a ter um distúrbio do sono mais prevalente do que uma outra criança que não tem nenhum problema, não faz tratamento de nada? Tem. Então, essa criança aqui, ou adolescente, que já tem um certo distúrbio, tem um certo diagnóstico, né, relacionado a isso, ela tende a ter, né, uma frequência mais de alterações no sono. Por outro lado, os distúrbios do sono também podem, por si só, elevar o risco de surgimento de uma série de alterações metabólicas comportamentais, podendo levar a déficit de atenção, distúrbios do humor. Quem não dorme direito fica mal-humorado, né, gente? Não vai ter atenção porque vai estar com sono, não dormiu bem à noite. Pode ter um aumento do peso por causa da liberação de alguns hormônios, né, igual o cortisol, que nós temos horário para ele ser liberado. E mesmo alterações do neurodesenvolvimento, né, alterações psíquicas. Então, o sono é extremamente importante. Tem pediatra que fala, né? Ah, tá dormindo muito, deixa, que enquanto tá dormindo muito, tá crescendo, tá isso, tá aquilo, né? Quer falar comigo, Dani? Oi, Isabela, ontem eu vi também uma reportagem, não foi no Jornal Nacional, não, mas foi no Jornal da Globo. Sei. E eu fiquei horrorizada, até comentei com as meninas, porque eu realmente fiquei horrorizada e lembrei de você. Por quê? A ministra, não sei se fala ministra, sei lá, a moça da saúde de Betim, que acho que ela sei lá, você entendeu? A que cuida da saúde de Betim. Ela estava falando que o kit intubação está acabando, né? E eles estão cogitando fazer imobilização mecânica, ou seja, se as pessoas acordarem, amarrar as pessoas. E eu estava pensando o trauma que isso vai causar na pessoa. Com certeza. Menina, que coisa horrorosa, não vi isso não. Imagina, tipo assim, sei lá, a pessoa ficar um mês internada, acordada, com um tubo na garganta, diz que dói pra caramba, amarrada, sem poder... Nossa, imagina! E é um trauma daquela sensação, né? Pro resto da vida. É um trauma daquela sensação. Não, é isso que eu pensei. Eu falei, gente, como é que a pessoa sobrevive a um trem desse? Vai sair do hospital curada da Covid doida. Falou tudo. Eu não vi isso aí, não. Porque gente, que amarrar loucura. a pessoa, misericórdia. O paciente vai... Gente, as pessoas... Não, é tipo assim, demais. Ela falou o seguinte, que eles vão tentar outros anestésicos, né, outros meios de manter a pessoa dormindo, mas se não der, a única opção é amarrar. Porque senão a pessoa arranca o tubo, né? Parece que incomoda tanto, a única opção é amarrar, porque a pessoa vai arrancar. Não aguenta, né? Coisa horrorosa, né, gente? Imagina, eu falei, gente, a pessoa vai sair de lá toda doida da cabeça, porque... Nossa, cada coisa, né? Tristeza. Então, a insônia é o distúrbio do sono mais prevalente nessa faixa etária pediátrica, acometendo até 30% das crianças. Define-se insônia como uma dificuldade de início ou manutenção do sono. Outra coisa, gente, a criança que dormiu o dia inteiro lá na creche não vai dormir de noite mesmo, não, né? Vai dar 2 horas da manhã, tá com o olho estatelado. Então, isso não é insônia, não, né? Então, insônia é a criança que segue o ciclo regular do dia e não dorme depois no horário que tem que dormir, né? Então, se deixou o menino dormir aí a tarde inteira, né, ou durante o dia inteiro, de noite ele não vai dormir mesmo, não, nem a gente, né? Qualquer pessoa. Então, é diferente. Então, despertar mais cedo que o desejado, né? A criança que não dorme com tempo prolongado também é falta, né, de conseguir dormir. Para o diagnóstico é necessário haver consequências diurnas, né, da dificuldade, deixa eu só liberar aqui, dessa dificuldade que a gente viu acima, né, sob uma forma de sonolência ou fadiga, né, alterações de desempenho escolar. É uma criança que vai ter problema com desempenho escolar, com certeza, essa questão do sono, né, vai ter problemas, né, ocupacionais, porque durante o dia vai ter esse
Sono destrói a gente, né, gente? Não, uma noite sem dormir, uma noite sem dormir direito, vai alterar essa capacidade intelectual de raciocínio, né? Vai estar com raciocínio mais lento, vagaroso, ou até não raciocinando tanto como eu tenho que raciocinar, né? Eu estou dando aula lá para a cadeira da dona Edith. Olha como é que é ruim. Por isso que eu não abro câmera, professor. Eu olho da Edith e fico imaginando. Está todo mundo assim, né? Olha lá. Então, a insônia é definido como crônica, caso esteja presente ao menos 3 dias por semana, durante no mínimo 3 meses. Então, eu não vou te falar que meu filho tem insônia por um episódio que aconteceu essa semana, né? Então, eu tenho que acompanhar para saber se realmente isso está persistindo, até mesmo para falar com o pediatra e falar uma coisa certa, né? Não falar por falar e todo mundo fica preocupado com alguma coisa. Então, a gente, às vezes, tem o nome de terror noturno, né? Que é a atividade anormal do sono. E o sono faz parte de uma categoria de manifestações noturnas, né? Conhecidas por parassônia. Estou aqui, ó, quem quiser acompanhar. Também se enquadram falar e andar dormindo. A gente viu aquela criança que foi dormir, né, no apartamento dos tios e caiu lá de cima do prédio, do Heliópolis, a menininha, né? Então, ela dormindo, ela tinha exatamente mais ou menos essa idade, ó, ela tinha uns 5 anos. Professora, Oi, essa menininha que caiu é parente de amigo meu. olha só, É, nossa, eu fiquei boba na época, assim, já tem bem uns 3 e o anos, povo né? realmente é inocente, professora. São família de índole, assim, incomparável, entendeu? Realmente, Mas eu eu conheço, percebi que era, eu e, conheço a e a família família foi realmente muito honesta, né? Não, ela honestíssimos, o tempo é, todo. o pai e a mãe falaram, não, já aconteceu esse episódio dela andar assim, mas não falou pro tio, né? Que eles foram dormir lá na casa de outra pessoa, dos tios, não O tinha erro não foi ter proteção na isolado a janela. janela. Oi? O erro foi não ter isolado a janela. Mas ela foi dormir na casa de outra pessoa. É, No dia que ela caiu, ela foi sim, dormir na casa dos tios. E, sim, eu coitado, o conheço o povo. pessoal. Agora imagina eu como tia dessa menina, os pais não me contam que tem isso, mas às vezes os pais também, igual você falou, né? Não tem tanto, não põe maldade nesse tipo de coisa, né? E olha o que É, acontece, é tudo muito sério, né? Ter um é. filho que Às tem vezes essas. pensa assim, né? Ah, foi um episódio isolado, tá tranquilo, não sei o quê. Exatamente. Ou Mas, não mas eu precisa, imagino, né? Como é que é, infarta não ter uma situação dessa? fala não. E assim, como essas coisas não são tão discutidas, né? Saúde mental, né? Essas questões que a minha filha tem esse problema, né? Que ela anda sozinha, anda mesmo, mas não está em si, né? Não está no corpo em si, que na verdade é uma parte do cérebro que acorda e a outra não acorda. Então a que está acordada faz ela andar. A outra que continua dormindo é o que faz ela andar e não ver ninguém, não ver, não conversar, não ter relação com ninguém. Isso não pode acontecer, né? As duas estão dormindo, as duas têm que acordar juntas. Então, quando acontece essa disfunção que um acorda e o outro não, é que acontece essa questão de sonambulismo, uma andar e a outra não. E é frequente exatamente nessa idade que a menina tinha. Ela não tinha menos de 5 anos, não. Ela tinha uns 5 anos, assim, ela 4 anos e meio. Aí, tá vendo? Ela era bem grandinha, assim, mas não tinha mais que 5, não. Ela era bem novinha também. Então, imagina o tio também com o coração na mão, da responsabilidade de ter, tipo, cuidado bem da menina, né? Mas, coitado, ele ia dormir, a menina saía andando, tá? É tudo muito complicado, né? Na verdade, a gente tem que observar muito os nossos filhos. Criar é muito difícil, educar é muito difícil, gente. Nossa Senhora. Ainda mais no mundo de estímulos que tem hoje, né? Então, se torna uma missão 10 vezes mais difícil. Nó, difícil demais. Você não sabe o que fazer nem em momento nenhum. Se você tomar essa atitude é certa ou se ela é mesmo ela é errada, né? E nessa fase pré-escolar, né, ela chega a atingir metade da população infantil, né, essa questão do sono. Segundo estatísticas internacionais, porque a questão da escolinha mexe muito com a cabeça da criança, né? Brincadeiras, ela dorme, mas fica lembrando do que aconteceu, né, da diversão da sala de aula,
ou até mesmo de uma briga que teve com um coleguinha, né, que ela chegou a chorar, alguma coisa que ela caiu. Então, essas questões mexem muito e fica vidrado, né? Já começa a trabalhar muito com a mente da criança. Oi? Professora, mas... Pode falar, Vanessa. Pode? Fala assim, hoje está difícil até de conversar, né? Porque antigamente era mais fácil, eu acho.